Olá, tudo bem? Muito prazer, o meu nome é Thiago Lima, eu sou contador e sócio-diretor da Libra Contabilidade. E, com base nessa série de vídeos que nós estamos gravando, a gente está falando a respeito da gestão financeira dos restaurantes e como a contabilidade pode fornecer indicadores úteis para a tomada de decisão nesse segmento. E o porquê que a gente está falando disso? Porque restaurantes é uma área da qual eu já tive experiência, já empreendi nesse ramo, já entendi como funcionam as informações e a gente desenvolveu uma metodologia própria que foi validada na prática com a experiência que eu tive com o meu negócio e quais as informações da contabilidade de um restaurante que podem ser úteis para a tomada de decisão e que são importantes. Então, dentro dessa nossa metodologia, a gente identificou alguns indicadores que são números baseados nas finanças do restaurante e que são importantes para a tomada de decisão mais assertiva. A gente já falou sobre faturamento, a gente já falou sobre CMV e a gente vai entrar num indicador aqui que é extremamente importante, que gera às vezes muita confusão no entendimento dele, que são os custos variáveis. Perfeitamente balanceada. Tudo deveria ser assim também. Nem muito para um lado, nem para o outro. Certo? Então, a gente já falou sobre CMV, que é o custo da mercadoria de vendida, que é o quanto custa para elaborar seus pratos, quanto custa para comprar as bebidas que você revende no seu restaurante. E ele também é um custo variável, tá? Mas existem outros custos variáveis na venda de um prato, na venda de uma bebida, que não é só o CMV, não é só o quanto custou para produzir determinado prato. Existem outros custos inerentes. E aí a gente precisa fazer uma diferenciação aqui entre o conceito de custo variável e o conceito de custo fixo, tá? Qual é o conceito de custo variável? Custo variável é aquele custo, aquela despesa que cresce na mesma proporção do seu faturamento. Então, se você fatura mais, o custo ele acompanha. Se você fatura menos, o custo acompanha também. Diferente do custo fixo, que não faz a mudança, não aumenta ou diminui de acordo com o faturamento da empresa. Ele tem variações meio que independentes, tá? No caso dos custos variáveis, que é o que a gente vai focar nesse vídeo agora, quais são os custos variáveis existentes num restaurante? Então vamos elencá-los aqui. O primeiro deles é o CMV, que a gente já falou num vídeo anterior, e se você não viu esse vídeo, eu sugiro que entre lá e veja esse vídeo, porque a gente ensinou a montar uma ficha técnica, ensinou a calcular o CMV de maneira bem assertiva. Então, o CMV é um dos primeiros custos variáveis, então vamos supor que o seu CMV seja de 50%, então você custe metade do valor do que você vende, é o quanto custa você produzir determinado prato. Veja que se você vender R$1.000, o seu CMV vai ser de R$500. Se você vender R$10.000, o seu CMV vai ser de R$5.000. Então vocês compreenderam que o crescimento do CMV ele está de acordo com o faturamento. Ele sempre acompanha a linha e o gráfico do faturamento. Outro custo variável que existe no caso do ramo de restaurantes são as taxas de cartão. Então, você vende lá no cartão de crédito, no cartão de débito para o seu cliente e a operadora do cartão, a maquininha do cartão, ela cobra uma taxa em cima disso. Então, que pode variar de 1% a 5%, depende muito do porte do seu restaurante e das condições que você consegue nas maquininhas do cartão, tá? Ele varia de 1 a 5%. E aí, tem até alguns que têm uma condição um pouquinho mais barata, porém, isso é raro de acontecer. E aí, você tem que observar que cada venda que você faz no cartão de crédito, por exemplo, tem um custo lá de 3%, de 4%, de 5%, conforme o modelo de contratação que você tem da maquininha do cartão. E se você faturar R$1.000 no cartão, no exemplo hipotético de 3% de despesa de cartão, de taxa de cartão, você vai pagar R$30. Se você vender R$10.000, você vai pagar R$300 e ele vai crescer conforme o faturamento vai crescendo também. Por isso, ele também é denominado um custo variável. Outro custo variável que nós temos são as taxas de aplicativos de delivery, que normalmente são expressivas, tá? Então, vamos pegar um exemplo de um iFood da vida, que cobra entre 12% a 15% aí de taxa de utilização do serviço. Então, você
você tem que considerar isso também como um custo variável e caso você venda no delivery, utilize aplicativos para vender, ele é um custo que acontece e ele é bem relevante na sua operação, tá? Motoboy pago por entrega. Então, vamos pensar o seguinte, você tem lá um delivery, você paga o motoboy conforme as entregas que você faz para o seu cliente. Isso é um custo variável, certo? Então, quanto mais você vender, mais vai ter custo de motoboy, consequentemente. Interessante você dividir, lá no caso, contratou um motoboy, a parte que você paga fixa por mês ou por dia para o motoboy, ele é um custo fixo que você tem na sua operação. O que você paga por entrega é um custo variável, tá? Outro tipo de despesa aqui, comissões de vendas, tá? Então, se você hoje paga para os seus garçons em cima da sua venda, um percentual em cima do faturamento que eles conseguem, também existe, isso também é classificado como um custo variável, tá? Então, se você aplica um percentual sobre a venda, tem isso na conta. Os impostos também, tá? Então, muita gente esquece de colocar os impostos na conta como custo variável de um restaurante, tá? E costuma confundir como um custo fixo. Porém, impostos são custos variáveis. É normalmente um percentual sobre o teu faturamento, tá? Então, você fez uma venda para um cliente, você vai ter impostos embutidos nesse preço de venda, com certeza. Então, para a gente fazer um exercício aqui, um raciocínio, vamos pensar que você tenha lá um CMV de 55%. Você calculou os custos de elaboração lá de ingredientes e chegou a conta com base no valor de venda, um custo de 55%. Se você tem mais 3% de taxa de cartão, a gente já soma mais 3% na conta, então já temos 58% de custo variável. E se você tem mais 10% de impostos em cima das vendas do seu restaurante, a gente já chega em 68% de custo variável para a operação. Então, significa que cada real que você vende, 68 centavos já são destinados para pagar os custos variáveis, ou seja, nem é ganho real para o seu negócio. Então, vamos pegar um exemplo de 68% de CMV, de custo variável total, e se você estiver faturando um prato aí por R$55, passou no cartão, pagou os impostos, custeou o CMV, que estava lá em 55%, você vai ter um CMV de R$37,40, que representou 68% do valor de venda de R$55. Então, é importante você entender esse número, porque vamos supor que você tenha esse mesmo custo aí, operacional, e aí você vai fazer a venda desse produto lá no aplicativo de delivery. Veja que você tendo um CMV de 68%, vamos supor que o aplicativo esteja te cobrando mais 10%, significa que você vai dar um salto no seu CMV para 78%. Porém, para isso você precisa ajustar o preço. Ajustando o preço, o teu custo de produção vai diminuir, então o teu CMV de produção vai diminuir. Os outros demais custos variáveis não, tá? Vai continuar custando 10% de impostos e vai continuar custando 3% de taxa de cartão, mais os 10% da taxa do aplicativo de delivery. Então, você, quando vai fazer essas vendas por meio de aplicativo, você tem que levar em consideração esse custo variável adicional e ajustar o preço para que você equalize seu CMV e ele fique novamente nos indicadores ali dentro dos padrões de mercado. Se você não fizer o acompanhamento desses custos variáveis, a tendência é que você precifique incorreto e talvez esteja perdendo dinheiro e afetando a sua margem de lucro. Então, acompanhar os custos variáveis é muito eficaz e você tem que fazer esse acompanhamento rotineiramente. Da mesma forma que o CMV você acompanha individual por produto, você também tem que acompanhar, além de individual, também acompanhar de maneira mensal. Entendeu esses custos variáveis ao longo do tempo e verificar se faz sentido ou não e se eles estão de acordo com o que o mercado pratica ou de acordo com o que você espera da sua operação. Tá bom? Bem, gente, custos variáveis, a gente já matou esse assunto. Já falamos do CMV e agora entendo que você tem condição e está compreendendo que isso é extremamente relevante e você deve acompanhar dentro da sua operação para que você consiga entregar uma margem adequada.
Mais para frente, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre outros indicadores que são importantes. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí no vídeo e compartilha para os seus amigos, para que eles também consigam entender quais são as informações que são relevantes para gerir seu restaurante. Muito obrigado e até a próxima.